que vocês estão aqui, né? Se você chegou até aqui é porque você está interessado em aprender mais de eletro, né? E eu fico muito feliz de poder acrescentar um pouco mais de conhecimento a vocês aqui e sobre um tema que é muito negligenciado, inclusive. Se você perguntar aí para a maioria dos cardiologistas o que é deflexão intrissecoide, ele não vai saber responder, vai te enrolar, né? E é muito simples, é um conceito bacana, é um conceito negligenciado e, infelizmente, quem não tem esse conceito acaba decorando que existe, mas não sabe nem o que é aquilo ali, entendeu? E aqui não, aqui a gente está para explicar e para você parar de decorar as coisas e efetivamente entender essa situação da deflexão intrissecoide. Então, sem mais delongas, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui de uma forma muito didática, muito simples, o que é a deflexão intrissecoide, da onde que vem esse conceito, para vocês nunca mais terem dificuldade e nunca mais ficar decorando esses critérios, esses conceitos, tá? Bom, imaginem vocês, então, que o nosso coração, deixa eu passar o próximo aqui, imaginem vocês, pessoal, que o nosso coração, ele é isso aqui, ó. Você tem um coração em que a atividade elétrica ela atinge o feixe de His, certo? Depois passa para as fibras de Purkinje, endocárdio, epicárdio, eletrodo. Todas as vezes que você tem um QRS no eletro, tá? É essa sequência que acontece da ativação ventricular, tá? Essa ativação ventricular, é lógico, ela vai até o epicárdio. E quem está enxergando esse fenômeno é o eletrodo. O eletrodo ele é posicionado em vários locais diferentes, dependendo das derivações. Então a gente coloca ali nos braços, nas pernas e nas derivações precordiais, ao redor do tórax ali, no precórdio. Então V1, V2, V3, V4, V5, V6 são derivações precordiais. Quando a gente fala de deflexão intrissecoide, a gente está olhando mais para as derivações precordiais do que para as derivações do plano frontal, certo? Por quê? Porque é mais fácil de você enxergar esse fenômeno nas derivações do plano horizontal. Do plano frontal dá para ver também, mas às vezes você não consegue ter exatamente onde está localizada a deflexão intrissecoide para tirar suas conclusões. Nas precordiais é mais fácil disso ser visto. Quem não tem esse conceito, né, de RIS, sistema RIS-Purkinje, depois vai para o endocárdio, depois epicárdio, eu prefiro que não assista esse vídeo, eu prefiro que você volte lá na primeira aula de anatomia, que você entenda a correlação eletroanatômica, para que você depois volte aqui para você entender o que a gente vai falar. Então, quando um eletrodo está posicionado no tórax, aqui, pessoal, é porque ele está querendo observar o fenômeno elétrico. Então, é como se cada eletrodo que você coloca no tórax, no caso das precordiais, é um observador enxergando o fenômeno elétrico, ok? Então, em V1, V2, V3, V4, V5 e V6, eu tenho 6 olhos diferentes enxergando a mesma situação, o mesmo fenômeno. E isso é muito importante porque você consegue enxergar o mesmo fenômeno de formas diferentes. Então, é como se você tivesse 6 olhos enxergando simultaneamente o mesmo fenômeno. E isso dá uma característica tridimensional ao eletro, o que é muito importante para nós na nossa interpretação da eletrocardiografia como um todo. Nesse caso, eu coloquei uma seta verde porque quando o eletrodo ele está numa posição que ele enxerga o fenômeno indo em direção a ele, o que você vai ter nessa parte verde é uma deflexão positiva, certo? Então, tudo que está indo em direção ao eletrodo é positivo. E eu coloquei em vermelho tudo que quando passa para o eletrodo e foge dele. Então, eu tenho um observador aqui, como está representado aqui no verde. Quando o impulso está trafegando em direção a ele, ele vai me dar uma deflexão positiva nesse eletrodo. Quando esse impulso vai embora, ele acaba gerando uma deflexão
negativa nesse eletrodo, certo? Vai ter eletrodo que só vai ter deflexão positiva. Por quê? Porque o vetor resultante do elétron está indo exatamente em direção a ele. Então, se não tem nenhuma força fugindo do eletrodo, ele vai ser todo positivo. Mas para olhar a deflexão intrinsecoide, você precisa de uma parte positiva e negativa, para você ter uma ideia melhor do que está acontecendo na ativação ventricular. E onde você vê isso melhor? Nas derivações precordiais, principalmente V1, V2, V5 e V6, que a gente chama de derivações direitas, derivações esquerdas. Então, precordiais direitas V1, V2, precordiais esquerdas V5 e V6. Então, pessoal, notem, se eu tenho esse conceito, eu consigo desmembrar esse QRS. Se eu pudesse fazer isso, o que eu poderia fazer? Eu poderia cortar esse QRS em 3, vejam. Eu corto ele, a parte positiva eu coloco aqui para a direita, a parte negativa eu coloco, desculpa, para a esquerda, né? E a parte negativa eu coloco aqui para a direita. E o que me sobra? Me sobra uma deflexão extremamente rápida, né? Ela é bifásica, ela tem uma parte positiva, uma parte negativa, né? E aí o que acontece? Isso aqui, pessoal, é que a gente chama de deflexão intrinsecoide. Essa parte que vem do início do pico da onda R até o nadir da onda S é o que a gente chama de deflexão intrinsecoide. Da onde eles tiraram esse termo, pessoal? Quando você lê os livros de eletro, principalmente o Shows e o Enéas, eles trazem para a gente um conceito de um eletrodo colocado dentro do coração. Se você pega um porco, por exemplo, e coloca um eletrodo na parede do coração, e isso foram estudos, né, muito antigos, década de 40, e eles faziam esses experimentos, você via que quando o impulso chegava no epicárdio, consequentemente o impulso encostava no eletrodo, ele gerava uma pequena deflexão extremamente rápida. A isso eles chamavam de deflexão intrínseca. Como a gente não tem condições de colocar um eletrodo nem na superfície do coração, no epicárdio direto, a gente tem que colocar na pele, ao invés de chamar de intrínseca, a gente chama de intrinsecoide. Tá? Então existe uma diferença entre o que é deflexão intrínseca e intrinsecoide. É uma questão mais de termos, né? Mais de nomenclatura. Mas é para vocês saberem como curiosidade. E é justamente essa deflexão rápida, né? Que quando o eletro, o QRS, ele é predominantemente positivo, você vai começar essa deflexão no pico da R, e quando ele é predominantemente negativo, você vai começar no nadir da S. Eu vou mostrar isso para vocês também daqui a pouco. Tá? Então, você primeiro olha pela predomínio de polaridade. Se a polaridade predominante desse eletrodo, dessa derivação, ela é positiva, então a deflexão intrinsecoide ela começa no pico da R e desce. Né? Isso é deflexão intrinsecoide. Isso é diferente, pessoal, da TAV. O que é o TAV? O TAV é o tempo de ativação ventricular, ou como os americanos chamam, né, de R-Wave Peak Time, ou seja, o tempo que leva para que o QRS, do início do QRS até o pico da onda R, certo? Então, o pico da onda R, se você pega para trás até o início do QRS, isso é o tempo de ativação ventricular. Notem, pessoal, é diferente então você ter a deflexão intrinsecoide é uma coisa. O tempo de ativação ventricular é o início do QRS até o início da deflexão intrinsecoide. É isso que as pessoas fazem muita confusão, certo? E aí, a deflexão intrinsecoide em si não é muito interessante para nós em relação ao tempo. O tempo que ela ocorre não muda muito, não entra em nenhum critério e ela acontece de forma meio que homogênea em todos os corações. O que muda é o TAV, é o tempo de ativação ventricular inicial, que é o início do QRS até o início, ou seja, da deflexão intrinsecoide, que é o pico da R ou nadir da S. Ok? Vamos mostrar alguns exemplos aqui. Esse caso é V5, essa derivação é V5. Veja que em V5, olha,
o pico da R está aqui e o início do QRS está aqui. Justamente desculpa, deixa eu mudar aqui a câmera. Isso, justamente esse período, esse intervalo entre o pico da onda R e o início do QRS que a gente chama de TAV. Nos corações normais, o TAV tem até 40 milissegundos, ou 0,04 segundos, certo? Então, considerando as precordiais esquerdas, V5 e V6, se você coloca aqui um medidor, ou se você faz a medida mesmo no olho, no eletro, no início do QRS até o nadir, até o pico da R, deu até 40 milissegundos ou 0,04 segundos, tá normal, ok? Acima disso tá anormal e eu vou falar quais situações que ele tá anormal. Então, pessoal, aqui em V1 e V2, nas precordiais direitas, você também consegue calcular o tempo de ativação ventricular. Só que nesse caso, ele é um pouco mais curto até. Ele tem até 30 milissegundos, ou seja, menos até do que um quadradinho, tá bom? Se ele tiver então mais do que um quadradinho, ele vai estar alterado, ele vai ser também um critério para as alterações que eu vou falar daqui a pouco, né? As condições clínicas que alteram o tempo de ativação ventricular. Então, até aqui a gente viu o que é a deflexão intrassecoide, a gente viu a diferença de deflexão intrassecoide para TAV, e agora a gente vai ver as condições clínicas que acontecem de alterar o TAV, que é o mais importante para vocês. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, que é a sobrecarga ventricular esquerda. Veja, sobrecarga ventricular esquerda, lembrem-se, quem assistiu a aula de sobrecarga vai lembrar, o músculo está hipertrofiado, ele está grosso, tá? A gente não fala hipertrofia, a gente prefere sobrecarga, porque hipertrofia é mais um diagnóstico anatômico. Aqui a gente consegue falar em sobrecarga, porque a gente tem um músculo, vamos dizer, mais hipertrofiado e por isso você tem alterações elétricas que sugerem, né, no caso, uma hipertrofia ventricular. Então, de todos os critérios de Helmholtz, que são os mais utilizados para quem quer diagnosticar sobrecarga ventricular esquerda no eletro, você vê aqui que tem um ponto que é para TAV, justamente para TAV. Então, se a TAV, ou seja, se o TAV, né, que é o tempo de ativação ventricular, tiver acima de 0,05 segundos ou acima de 50 milissegundos, ou seja, maior um pouco do que um quadradinho, nas precordiais esquerdas, quer seja V5 e V6, você tem um ponto para falar que esse paciente tem sobrecarga ventricular esquerda. Tá? Então, é um sinal mais sutil e indireto de sobrecarga ventricular, mas que conta um ponto. Então, quer dizer, é muito importante que você olhe para a deflexão intrassecoide e olhe para o TAV e não para a deflexão intrassecoide. Veja, são conceitos diferentes, tá certo? Eu já vi muitos resumos de critério, tradução de critérios eletrocardiográficos, que ao invés de colocar o TAV aqui, eles colocam a deflexão intrassecoide, está errado, certo? Então fiquem atentos a isso. E aqui são outras condições, por exemplo, no BDAS, que é o bloqueio divisional, por que acontece de ter uma alteração no tempo de ativação, no TAV? Porque você tem um pedaço, ou seja, um ramo do sistema de condução que está bloqueado. Se esse ramo está bloqueado, ele vai lentificar a condução, né, até o epicárdio. Então, dependendo do eletrodo que você coloque, aqui no caso ele é mais visível em AVL, ou seja, lá em cima você está vendo a ativação lá da esquerda, lá no plano horizontal. O que acontece? Quando você olha para a AVL, você tem um tempo de ativação maior do que 50 milissegundos, configurando uma característica do BDAS. Aqui ele coloca maior do que 45, mas poxa, é bem difícil olhar isso, né? Teria que ter uma lupa, fazer os cálculos, enfim. Olha mais do que 50, ou seja, um pouquinho mais do que um quadradinho, já está dizendo que é um sinal indireto de BDAS. Né? Outra condição clínica é o bloqueio de ramo esquerdo. No bloqueio de ramo esquerdo, se você também coloca do início do QRS até o pico da R em V6, e esse tempo de ativação ele tiver mais do que 60 milissegundos, ou seja, mais do que um quadradinho e meio, né, você também configura um sinal indireto de bloqueio de ramo esquerdo. Bacana? E mais uma coisa, que eu acho que é bem interessante para vocês que estão estudando e tal, que é o diagnóstico diferencial de TAC ventricular com TAC supra com aberrância, né?
A gente tem muito isso, inclusive em concurso, em prova de residência e tal. E aí, pessoal, vejam, o tempo de ativação ventricular é também um critério de diferenciação entre ataque supra com aberrância do ataque ventricular. Enquanto no ataque ventricular o TAV ele é acima de 50 milissegundos, no ataque com aberrância, ataque supra com aberrância, ele costuma ter menos de 50 milissegundos. Quando que isso é válido? Quando o padrão da taquicardia, notem, prestem atenção nisso, quando o padrão da taquicardia é um padrão de BRD. Quando é um padrão de BRE, já não serve. Por quê? Porque a gente acabou de ver que quando tem BRE, pelo fato de ser um bloqueio de ramo esquerdo, ele já por si só aumenta o TAV. Quando é bloqueio de ramo direito, ou seja, você tem uma taquicardia com a morfologia de ramo direito, aí dá para utilizar esse critério com segurança. Ele sendo acima de 50 milissegundos é um critério que fala a favor de taque ventricular e não de taque supra com aberrância. Entenderam, pessoal? Bom, então resumindo essa rápida aula aqui que eu mostrei para vocês sobre deflexão intrissecoide, o que a gente queria mostrar? Primeiro, o normal da TAV é você ter uma TAV com até 40 milissegundos, ou seja, até um quadradinho, V5 e V6, ou até 0,03 segundos ou 30 milissegundos em V1 e V2. E o que é anormal? É anormal se você tem uma deflexão, um TAV, né, maior do que 50 milissegundos nas precordiais esquerdas, é um ponto no critério de Ron-Hilt, isso é importante, porque um ponto no critério de Ron-Hilt é muita coisa, certo? Então, é importante sempre olhar o TAV nos pacientes com sobrecarga ventricular esquerda ou com suspeita de. No BDAS, o TAV acima de 50 em AVL também é um critério indireto para BDAS. No bloqueio de ramo esquerdo, o TAV acima de 60 nas precordiais esquerdas também é um critério indireto para você chamar isso de bloqueio de ramo esquerdo. E para diferenciação de taque supra com aberrância para TV, um tempo de ativação menor do que 50, ele fala a favor de taque supra com aberrância, certo? Mas o padrão da ataque tem que ser BRD, não pode ser BRE. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esses conceitos, porque são fundamentais para que você tenha uma noção melhor do eletro, para que você não decore, essencialmente, as alterações eletrocardiográficas e que você construa na sua cabeça um conceito anatômico e fisiológico que você consiga entender o que o eletro te traz dessa repercussão, desses fenômenos que acontecem no coração. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e fiquem por aqui no nosso canal, façam o nosso curso se te interessar. Tá bem bacana, lá no nosso Instagram tem muito material relacionado a eletro, relacionado a provas de residência, relacionado a questões de prova, questões de prova de título, enfim, a gente fala tudo de eletro lá, então não perca a oportunidade. Sigam o @ECG3P no nosso Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal.